Então, irmãos, esta é uma mensagem de incentivo para todos nós. E por mais que, vez ou outra, alguns dos irmãos possam não se sentir desanimados, é preciso que faça uma análise de consciência, é preciso que olhe para si e observe como eu estou sendo. E automaticamente nós vamos pensar, vamos analisar como estamos sendo. E depois disso, irmãos, nós também temos que pensar como eu demonstro estar sendo. Porque há uma diferença entre ser e pensar ser. Às vezes nós não somos desanimados no íntimo, mas aparentamos ser. Por qual razão? Às vezes nós não temos talvez tanto medo quanto um ou outro pensa que nós temos, mas nós demonstramos ter. E essa demonstração, irmãos, esta aparência do mal também deve ser evitada pelos filhos de Deus. Nosso querido Santo Irmão Aldo, quanto nos incentivou, irmãos, quanto nos incentivou, inclusive a respeito destas coisas que vez ou outra comentamos, vez ou outra olhamos, observamos, vimos, às vezes até na nossa família, às vezes até no nosso círculo de amizades, às vezes até no nosso trabalho. Há comentários a respeito de coisas que não são boas, de coisas que estão ruins, mas irmãos, sabe o que o irmão Aldo disse há uns anos atrás? Um pastor da nossa igreja, ele fez uma mensagem para o programa Hora Milagrosa e disse algumas verdades. É bem verdade que ele falou o que acontecia, falou das coisas do mundo, de muitas doenças, de coisas ruins que acontecia com quem não tinha Deus no coração, falou das enfermidades, das coisas ruins, e falou daquela mensagem para o programa Hora Milagrosa, muitas coisas que o mundo já conhece. E aí depois levou-se a mensagem para aprovação, e nosso querido Santo Irmão Aldo recusou aquela mensagem e disse para o pastor o seguinte: irmão, isto tudo é verdade, mas disto o mundo está cheio. Nós somos a igreja de Deus, uma igreja boa, que só fala coisa boa. Então faça uma outra mensagem agora falando das coisas boas. Olha a sabedoria de um profeta. Por isso nós precisamos do irmão Aldo. Por isso foi necessária a Santa Avó Rosa, foi necessário a Santa Avó Rosa vir à terra. Por isso foi necessário o irmão Aldo ter vindo à terra, para mostrar que bem verdade existem essas coisas. Ele disse, é verdade que o irmão falou, mas corrija, fale coisas boas, porque nós temos isso para oferecer na igreja. Nós temos coisas boas para dar para o povo. Nós não vamos ficar falando de doença, de enfermidade, de coisas ruins, isto não. Vamos falar de coisa boa para o povo, falar de coisas que alegram, que edificam a alma, que levantam o espírito que pode se abater. Porque o espírito abatido, como diz na mensagem, quem vai levantar? Nem Jesus conseguiu, nem o irmão Aldo conseguiu, nem a Santa Avó conseguiu, também nós não conseguiremos. Ou será que algum de nós pode ter essa prepotência de dizer eu consigo? Esse já abateu. Então nós temos que trabalhar para não ficarmos abatidos, para não ficarmos desanimados, para não ficarmos tímidos. E a timidez, às vezes, irmãos, não é essa timidez que às vezes observamos num, no outro, uma certa vergonha. Não é essa timidez que diz a doutrina. A timidez que a doutrina fala é uma timidez de negar, de querer negar a fé. É uma timidez de não querer ser apostólico. Ele é, mas não quer ser. Ele é, mas aparenta não ser. Isso é timidez. Inclusive, se comparado às Sagradas Escrituras, à Bíblia, o texto, na verdade, nem é timidez, é aos covardes. Então, é um sinônimo de timidez, na verdade. Mas o que seria este covarde, uma pessoa com este princípio, com esse sinônimo? Seria uma pessoa que ela fala que faz, mas não faz. Ela diz ser apostólico, mas não é. Isso é timidez, irmãos. Ele nega a sua fé em público. Ele, para as outras pessoas que estão com ele, nem sabem que é apostólico. Isso é timidez, irmãos. Nós não podemos negar nossa fé. Nós não podemos baixar a nossa cabeça, porque a timidez gera o desânimo.
Uma pessoa que rescindidas vezes nega a sua fé, chegará ao ponto que ela acredita naquela negação. E ela vai interiorizar que ela realmente não é apostólica. Pode vir para a igreja, mas não é apostólica. Então, esta timidez que precisa ser combatida. E aqui nessa mensagem fala com clareza como? Com a vigilância e com a oração. Nós precisamos orar. Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, será que eu estou sendo tímido, irmão Aldo? Se eu estiver, tire isto de mim. Virgem Maria Santíssima, será que eu não estou tendo coragem? Será que eu estou sendo um covarde espiritualmente falando? Tire isto de mim, não me pertence. Eu sou da Senhora, eu sou do Senhor. Me dê forças. Em oração também devemos pedir para que seja eliminado de nós o desânimo. Santa Avó Rosa, será que eu sou desanimado? Será que eu aparento ser desanimado? Tire isto de mim, afaste para bem longe de mim. Eu não quero ser desanimado, eu quero ser corajoso. Eu não quero ter medo, eu quero ter coragem. Eu quero ter forças para lutar. Eu quero ser um verdadeiro apostólico para poder receber sempre as bênçãos, as graças da Santa Avó Rosa, do nosso querido irmão Aldo, e receber a visita destes santos onde nós estivermos, seja no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos afazeres. Imaginem, irmãos, uma pessoa que é tímida, no sentido de negar a sua fé, ela está lá com os colegas do trabalho, estão falando de futebol, e ele fala junto, sabe os times, os nomes dos jogadores, as pessoas, o resultado dos jogos. Esta é uma pessoa que é apostólica ou ela está negando sua fé? Ah, mas isso é muito simples para o mundo. Para o mundo é simples. Pode chegar até a ser um absurdo uma pessoa não torcer para algum time, para o mundo. Mas para o apostólico, irmãos, é uma aberração. E até teve um dia que um menino pequeno disse para o irmão Aldo, que time o senhor torce? O irmão Aldo disse assim, eu sou do time da Santa Avó. Eu sou do time da Santa Avó. Isso é timidez, irmãos. Negar a fé em relação a este assunto, isso que é um dos assuntos de todos os outros que poderíamos falar nesta noite. Isso é timidez. Vez ou outra, estamos com um colega de trabalho, uma colega de trabalho que seja, ele fala de uma novela, fala de um filme, fala de alguma coisa, de um programa, de alguma coisa, e aquela pessoa interage como se fosse outra dela. O que é isto, irmãos? Está negando a sua fé. Está sendo tímido em relação a se posicionar. Eu não tenho televisão em casa, eu sou apostólico, eu não assisto, eu não ouço, eu não jogo. Qual a preocupação, qual o medo de falar isto? Temos que ter medo de quê, irmãos? Do nosso colega? Que no outro dia ele pode ser dispensado, ou eu posso ser dispensado e não ser mais colega. Do que adiantou esta proximidade? Do que adiantou este coleguismo, este favorecimento material? E a Santa Avó, que poderia nos visitar, está longe de nós. E para provar isso, eu quero trazer aos irmãos um boletim do nosso santo irmão Aldo, escrito no dia 17 de agosto de 2006, de número 2497. Nesse boletim, dentre toda a sua mensagem, destaquei alguns pontos muito importantes, muito interessantes, que vão justificar porque às vezes uma pessoa é tímida, às vezes ela vai até se desanimando e não percebe por quê, mas estão nesses pequenos detalhes. Olha só o que diz a mensagem. Se ela, a Santa Avó Rosa, precisar ir num hospital, ou então na casa de um apostólico, ou onde for, por isso que nós não temos que ser tímidos, irmãos, porque às vezes é lá no trabalho ela precisa ir. Às vezes é lá na faculdade, às vezes é lá na casa de repouso, às vezes é lá no hospital, é na nossa própria casa. Mas se ela encontra lá coisas que não são boas, ela pode ir. Mas então observe na vida dos que ela pode. Se ela precisar ir no hospital, na casa de um apostólico, ou onde for, isso é profecia, irmãos, de um profeta. Não é palavra que está simplesmente dita por mim, ou nos dias de hoje pelo conselho. É palavras do santo irmão Aldo, portanto profecias. Lá estará também o santo irmão Aldo. Eles vão juntos, irmãos. Parece um pequeno detalhe, mas muda a nossa vida.
Imagine saber que lá no nosso trabalho, se eu merecer e pedir, e ela puder, ela vai lá nos visitar, e com ela vai o nosso santo irmão Aldo. Olha que prazer, olha que alegria, irmãos, para curar, preparar, e olha o que ele diz, alegrar. Ela vai para alegrar os irmãos, vai para trazer alegria, felicidade, e também abrir os olhos de quem está frio na fé e que não percebe a sua frieza espiritual. Em outro ponto ele diz assim, muitas vezes ela envia o irmão Aldo para ajudar uma família que está em perigo. Às vezes a família nem sabe, irmãos, mas está em perigo. E para dar paz, sabedoria e inspirar o amor. Olha que interessante, irmãos. E também diz assim, é por isso que devem buscar a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo em oração e pedirem inspiração para resolverem aquela situação. Sabendo que nós não resolvemos por nós mesmos. Porque às vezes tem uma situação na nossa vida, nós vamos fazer com muita energia. E às vezes, como um pequeno exemplo de um parafuso. Dependendo da força aplicada, ele vai servir muito bem para unir aquelas peças. Mas se aplicar força demais, ele pode espanar. E força de menos, ele fica frouxo e não obtém o seu resultado. Então a Santa Avó vai com o nosso santo irmão Aldo para dar sabedoria, ou seja, para alcançar a justiça, para alcançar o ponto certo, a hora certa de começar, de parar. Então é por isso que nosso irmão Aldo vai nos visitar, irmãos. E para isso ele não pode encontrar uma pessoa tímida, uma timidez nesse sentido de negar a fé. Não, às vezes uma pessoa que é um pouco envergonhada, às vezes tem uma dificuldade de fazer um solo, então uma dificuldade de falar ao público, de às vezes se expressar. Não vem essa timidez, mas uma timidez de negar a fé. Timidez de para os colegas ter aquela pessoa como uma religiosa. E os colegas têm ela como uma pessoa comum, qualquer, que não tem uma religião. Esta timidez que nós temos que vencer. Este desânimo espiritual, irmãos, que nós temos que vencer. E vencemos com a oração e com a vigilância. Com a oração para buscar a Santa Avó Rosa e nos dar sabedoria e nos inspirar para fazer as coisas certas. E a vigilância para estarmos sempre em ordem, para quando a Santa Avó nos visitar, encontrarmos prontos para servi-la. Esta é, irmãos, uma mensagem muito linda, se nós pudéssemos, se o tempo permitisse, meditar por mais tempo nela, a fim de que realmente possa transformar nossa vida. Porque se também nós viermos para a igreja como se tivesse na nossa frente uma barreira, uma blindagem, e não viermos abertos para aprender, por qual razão os irmãos estariam aqui hoje, se não viessem para melhorar a sua parte espiritual? Então, se de uma vez são apostólicos, de uma vez amam a Santa Avó Rosa, amam o nosso querido santo irmão Aldo, é preciso melhorar. Tomem hoje uma decisão. Como diz aquele hino, escolha, a escolha é certa. Será que lá na frente vamos esperar para olhar para o hoje e ver que estávamos errados? Será que nós vamos esperar a velhice mostrar para nós que estávamos errados na nossa juventude? Será que nós vamos esperar uma coisa ruim acontecer conosco para daí refletirmos e vermos o quanto precisávamos melhorar o hoje? Mas aí, irmãos, nós estaremos naquela condição que falamos inclusive na mensagem da contribuição. Já no futuro, hoje será passado e nada mais poderá ser feito. Então decida-se hoje. Eu tenho uma dificuldade com jogo, com isso, aquilo. Deixe de lado. Se às vezes é o colega A, B ou C que te incentiva a isso, corte as amizades. Porque que não te leva para frente, está te levando para trás. Se não está servindo para te ajudar, está te atrapalhando. Por qual razão manter esta amizade? Mas às vezes minha colega quer falar sobre um assunto, um negócio que passa na televisão, na internet, uma série, um negócio assim. Esqueça esta amizade, está sendo tóxica para você. Está sendo prejudicial para a sua alma. Está sendo prejudicial para o seu espírito. Fale com as pessoas o que você, a senhora, o senhor falaria com a Santa Avó e com o irmão Aldo. Esse assunto eu não falaria com a Santa Avó. Então não fale também com seus colegas. Não fale com as pessoas que estão ao seu redor. Se esse assunto é restrito, eu não falaria, então não converse também
sobre isso com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que estão ao seu redor. Meçam o que vão falar, porque afinal o que falamos é o que está no nosso coração. E às vezes nós não percebemos o amor que temos pelo pecado. É isto que nosso irmão Aldo falou. A Santa Avó Rosa me envia para ajudar a mostrar que aquela pessoa, aquela família está em perigo. E irmãos, se confiarem, se crerem, creiam que ele está falando com os irmãos hoje. Está mostrando que às vezes uma coisa na sua vida está em perigo, está com dificuldade, até com nossas crianças. Irmãos, os irmãos já pensaram quanto vai ser difícil no futuro tirar um filme de uma criança que assiste desenho? Porque ele vai pensar, por que eu podia e agora não posso mais? Uma criança que usa regata, por exemplo, usa bermuda depois da idade permitida, vai cortar, vai falar, por que antes papai e mamãe usavam e agora não posso? Fica mais difícil para cuidar, fica mais difícil para educar. E a nossa igreja, irmãos, ela existe exatamente para isso, para facilitar o cuidado, para facilitar o zelo, para que as crianças, os jovens, os adolescentes sigam num caminho verdadeiro e continuem nele até a sua velhice. Isto é bíblico, irmãos. Não é hoje que vai mudar isso. Não adianta os irmãos falarem, não, é diferente até 15, 16 anos, depois muda. Não muda. Sabe o que a Santa Avó Rosa dizia? Uma varinha entorta só enquanto é verde. Se ela secar, ao tentar quebrar, ao tentar entortar, ela quebra. Então, irmãos, ouçam os conselhos da Santa Avó. Ela está falando à senhora, a você, jovem mãe, jovem pai, a você pai, a você mãe, ao senhor pai, ao senhora mãe. E ouça esses conselhos. Pense que é para você sim. Não pense que é para o outro, que é para o fulano, que é para o ciclano. Não, pense como se é para consigo. Irmão Aldo, se o senhor falou comigo, me dá força. Me dá coragem, visite o meu lar, me dê sabedoria, dai-me a inspiração dos céus. Eu quero melhorar, eu quero ser bom para o Senhor, para a Santa Avó, quero que os meus filhos sejam, quero que minha família seja sempre sobre este manto da Senhora, Virgem Maria Santíssima, porque, irmãos, nós não sabemos, nós nunca conseguiremos imaginar, mas a Virgem Maria Santíssima tem um amor tão grande por nós. Como ela ama as mães, como ela ama os pais, como ela ama os filhinhos, irmãos. Nós jamais conseguiremos imaginar, mas ela tem um amor infinito por todos nós. Ela tem um amor tão grande, irmãos, que Deus escolheu para ela ser a sua mãe, mãe de Deus. Então peçam para ela lhes dar sabedoria, peça para ela lhes dar força e decida. A partir de hoje os irmãos não vão mais ver isso, desligue, quebre, venda, troque, jogue fora, mas não deixe que o pecado mais entre no seu lar. A Santa Avó e o irmão Aldo querem ir lá. Amém. Vamos fazer nossa oração, finalizando nossa reunião, agradecendo já a participação dos irmãos, a filmagem, do som, os regentes, os coristas, nossos irmãos músicos, todos os nossos irmãos membros, os nossos visitantes, os senhores internautas. Um prazer muito grande ter a honra de participarmos desse final de semana. Vamos juntos fazer nossa oração. Convido os que puderem, por gentileza, ficarem em pé, suas mãos levantadas, cabeça curvada. Nós vamos orar para encerrar a nossa reunião. Santo irmão Aldo, nosso grande mestre, nosso profeta, nosso pastor, nossa direção sábia, nosso barco seguro, nosso timoneiro. Primaz bendito, nós te amamos. Irmão Aldo, nós nem temos palavras que consigamos expressar a felicidade, o amor que há em nós em relação ao Senhor. Porque nós vimos um profeta, irmão Aldo. Nós beijamos suas santas mãos. Nós falamos contigo, primaz, quantas vezes? Nós ouvimos a voz de Deus, que era a tua santa voz. Nós vimos Deus no Senhor. Por isso, irmão Aldo, pedimos que o Senhor nos una cada vez mais, nós uns aos outros contigo, uns aos outros com a Senhora Santa Avó Rosa, uns aos outros com a Senhora Virgem Maria Santíssima. Queremos falar para o mundo coisas boas, coisas alegres, que a nossa igreja tipicamente tem.
Irmão Aldo bendito, nós temos um tesouro tão grande, ajude-nos a espalhar, ajude-nos a divulgar, a compartilhar este tesouro, que é ter o Senhor, que é ter a Senhora Santa Avó Rosa. Acorde os dormentes, acorde aqueles que estão dormindo, irmão Aldo, no sentido espiritual. Ajude a levantar aqueles que estão caindo. Perdoe os pecadores, a fim de que eles tenham, no mínimo, o início da santificação, para galgar os degraus da fé e um dia chegar com o Senhor, como aquele que disse: Mestre, lembre-se de mim quando estiver no paraíso. E Jesus dizendo: hoje mesmo estará comigo. Jesus bendito, olhe por nós, dai-nos vida, a vida do teu corpo, do teu sangue, a vida que há em ti, Mestre. Dai-nos força para vencer o pecado, a tentação, as ilusões do mundo, a cruz que o mundo coloca em nossos ombros. Ajude-nos e nos ensine a carregar com classe. Santa Avó Rosa, Virgem Maria Santíssima, atenda os pedidos que foram colocados nesta caixa de oração. Olhe por eles, por estes irmãos, por estas irmãs, por estes jovens, por essas criancinhas, os senhores, as senhoras. Olhe pelo mundo, Mestre. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe o mundo de maneira geral. Se permitirem a presença do Senhor, onde existir uma alma boa, acolha. Faça aqui um apostólico, uma apostólica, vá ao encontro deste para falar uma palavra de amor, seja com sua veste, seja com o seu exemplo, seja com sua palavra direta ou indireta. Querido e Santo Irmão Aldo, abençoe nossa igreja, abençoe as nossas congregações, a nossa sede, os nossos irmãos, abençoe os nossos pastores, pregadores, nossos irmãos músicos, regentes, os nossos irmãos membros, as diaconisas, toda a igreja, para que sejamos fortes, verdadeiros, sinceros, afastada de nós seja a timidez. Santo profeta Irmão Aldo, conceda então um bom regresso ao nosso lar, nossa casa, dando uma boa noite de descanso a todos nós. Hoje já é o primeiro dia desta semana, conceda uma semana maravilhosa, até a quarta-feira os irmãos possam aqui retornar, os que não puderem, até o próximo sábado, domingo, para mais outra reunião apostólica. Assim sendo, honra, louvor, glória sejam dados aos senhores e a todo o poder celestial, em especial ao nosso Deus, nosso Criador e ao Divino Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor aos irmãos.